Para a gente falar mais sobre esse tempo seco e também as consequências disso para a nossa saúde, nós vamos conversar agora com a pneumologista e diretora da Sociedade Brasileira de Pneumologia e de Tisiologia, Maria Enedina Squarcialupi. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Renata. Muito obrigada. É uma satisfação poder colaborar com informação para a saúde das pessoas. Doutora, a gente falou agora há pouco que a indicação da Organização Mundial da Saúde é que uma umidade relativa do ar abaixo de 60%, ela já pode trazer algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. A gente viu São Paulo, por exemplo, essa semana, registrando aí um índice de 13%. O que isso pode provocar no nosso corpo? De que forma que o nosso corpo reage a um tempo seco como esse? Sim, Renata, isso é péssimo, né? Uma umidade terrível, todo mundo vai sofrer. Crianças, jovens, idosos, pessoas que têm doenças respiratórias e que não têm doenças respiratórias, porque o nosso aparelho respiratório ele é úmido, igual a boca. Então, no momento que o ar está seco, eu vou perdendo essa umidade. Isso provoca inflamação no aparelho respiratório, diminuindo os mecanismos de defesa. Então, quem já tem doença respiratória como asma, DPOC, ela passa a ter dificuldade para respirar, a ter crises. E as outras pessoas podem perder a proteção das vias respiratórias e acabar pegando mais infecção viral, mais pneumonia. Então, é muito difícil, é uma situação muito crítica, alarmante mesmo, essa nível de umidade do ar em São Paulo. Doutora, e aí a gente tem tido uma combinação que deixa a situação ainda mais complicada, né? Porque o tempo está bem seco e as temperaturas subiram consideravelmente. Então, a gente está tendo dias quentes e secos. E aí os cuidados precisam ser redobrados, né? Isso é muito desconfortável. As pessoas se sentem mais cansadas, né? Além de alguns locais, como a gente viu na sua reportagem de queimadas, vem fumaça. Então, além do clima seco, baixa umidade, alta temperatura, fumaça das queimadas, é bem complicada essa fase do ano no Brasil, principalmente nas regiões centro-oeste, sudeste, né? Mas as pessoas têm que energia. A hidratação, beber muito líquido, muita água frequentemente. Quem pode evitar de sair naqueles momentos de maiores temperaturas, de maior sol. Então, se vai fazer exercício, vai trabalhar, sair mais cedo de manhã ou tentar fazer exercício à noite. Evitar esses momentos de maior exposição. Em casa, pode tentar usar um umidificador do ar, né? Umedecer mais frequente as vias respiratórias, ou soro fisiológico no nariz. Então, essas medidas que tragam umidificação das vias respiratórias. E, Renata, vacina, né? Para vírus, é vacina. A gente tem que retomar toda a carteira vacinal para todo mundo, não só criança, idosos, adultos, pessoas que têm doença respiratória, porque é uma forma também de proteger de se contaminar com algum vírus e desenvolver infecções respiratórias. Então, é um momento crítico que tem que proteger a via respiratória com bastante umidade e evitar as exposições a situações críticas. Sem dúvida, doutora, e a vacina em especial é um cuidado que a gente tinha muito certo já, né, na consciência do brasileiro e que a gente andou descuidando aí nos últimos anos, né? Você falou sobre a importância de ter alguns umidificadores na casa, por exemplo, para ajudar um pouco. Tem gente que fala de colocar ali uns baldes com água, toalha molhada. Isso ajuda de alguma forma, em alguma medida, doutora? Ajuda, Renata. Se a pessoa não tem umidificador, essa água vai evaporar e vai umedecer o ambiente, né? Se a pessoa está dentro de casa, está no quarto, está na sala, isso vai ter uma certa contribuição porque vai estar evaporando e aí umedece aquele local, né? A gente contraindica às vezes quando são locais que é o extremo, que está muito úmido para evitar a proliferação de mofo, de fungos. Mas nesse momento seco, as pessoas podem lançar a mão disso, do balde de água, da toalha molhada, do umidificador de água. Tem que umedecer as vias respiratórias, umidificar para que haja uma proteção, não provoque lesão, não inflame, não provoque irritação e não diminua as defesas locais das vias respiratórias. Doutora, a gente está falando aqui muito da importância de se hidratar bem, né? Sobretudo quando o tempo, além de seco, está quente, como a gente tem visto em São Paulo, por exemplo. Queria que você explicasse para a gente por que a hidratação é tão importante. O que ela pode provocar no nosso corpo para ajudar a se defender de possíveis infecções virais, a reagir a essas condições que a gente está sujeito num momento de tempo seco como esse?
Renata, a gente está falando, né, que o nosso corpo é formado basicamente por água, mais de 80% de água. A gente está falando de vias respiratórias, mas se eu estou desidratado, não é só via respiratória. A pele vai sofrer, os rins vão sofrer, os intestinos. Então, eu preciso de água para poder a minha célula ficar saudável, as células todas do corpo, não só o aparelho respiratório. Então, outros órgãos, como os rins, como a pele, eles vão precisar dessa hidratação. Então, a gente precisa ingerir essa água para que a gente mantenha um nível saudável, para que não haja uma grande desidratação e, consequentemente, desmaios, dores de cabeça, dores abdominais, né? Não só problema respiratório, a água é necessária para todos os órgãos. A gente tem uma quantidade de água imensa nas nossas células e a gente precisa manter essa quantidade para que o organismo funcione em equilíbrio. Doutora, agora, na pandemia em especial, a gente se acostumou ali com alguns hábitos importantes de segurança sanitária, né? De lavar sempre as mãos, tomar cuidado onde coloca a mão, na hora de espirrar ou de tossir, de usar aqui o antebraço. Essas medidas, elas podem ajudar também a evitar uma propagação de doenças virais nesse momento, por exemplo? Pode ajudar de alguma forma? Pode, Renata, sempre. Sempre a gente tem que manter a higiene, né? A transmissão dos vírus é de pessoa para pessoa através de gotículas da fala, da tosse e de secreções. Então a gente tem que manter a higiene. Eu falo que às vezes a gente pode usar a máscara, né? Eu vejo algumas pessoas utilizando em ônibus, em metrô, em avião. Não está errado, tem uma forma de se proteger. Eu falo que às vezes a gente deveria fazer o contrário. Quem está doente, usar a máscara para não contaminar quem está saudável. Mas geralmente é o contrário, né? Quem está saudável usa máscara, quem está doente fica espirrando e fazendo spray. Eu faço spray de gotículas e eu estou lançando vírus às vezes a quilômetros, a metros, perdão. E aí muita gente vai ser contaminada. Então, eu tenho que ter consciência se eu estou doente, me restringir, ficar num local para me cuidar, para recuperar, não estar contaminando todo mundo. E as pessoas que querem se proteger, distanciamento, higiene das mãos, né? Beber bastante líquido, mais uma vez, fazer as vacinas para uma forma de proteção do sistema imunológico. Então, as medidas de proteção são para sempre, continuam sendo úteis, práticas e necessárias. Doutora, lá em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz que onde não entra luz, entra um médico. Esse momento em que o sol apareceu depois de uns dias bem frios, é bom também dar aquela... abrir as janelas, abrir a porta de casa, deixar o sol entrar também, o ar entrar também, dar uma circulada em casa, isso também dá uma ajudada nesse momento? É sempre necessário. A gente tem que circular o ar por causa da proliferação de vírus, fungos, bactérias, né? Principalmente se você veio de uma época muito úmida, muito fechada, aglomerada. Então, você tem que abrir para que isso aí se recomponha e você tenha essa refrigeração, você tenha também essa troca do ar, do ambiente e esses vírus, esses micro-organismos sejam dissipados. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. Fica então a orientação aí para as pessoas, como você disse, evitarem os horários mais quentes para praticar atividade física, se hidratar sempre, que como você disse, é o que ajuda também, não só no caso dessas doenças respiratórias, mas para a gente se manter saudável e se proteger de tantas outras coisas, né? Muito obrigada pela participação, uma ótima tarde para você. Boa tarde, obrigada.